Graça e paz, queridos. Quem está falando aqui é o professor Mateus e nós temos a honra de estarmos expondo o último livro da Bíblia, o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Um grande desafio para todos nós terminarmos a leitura da Bíblia com a alegria de termos sido perseverantes ao longo do ano, mas também com o desafio de compreender um livro com uma literatura apocalíptica, uma literatura cheia de símbolos. E nós vamos entrar juntos nessa jornada. Espero que você esteja animado para isso. Ore por mim, para que o Senhor possa me dar sabedoria para trazer clareza para vocês a respeito desse texto. E antes de nós começarmos a exposição, eu gostaria muito de poder orar com você. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós somos gratos por sua intervenção, somos gratos por sua ação em nossas vidas. Estamos diante, Senhor, de um material maravilhoso, um material que nos fala do presente, nos fala do passado, mas também nos fala do futuro. Pedimos que o Senhor traga clareza aos nossos corações, que o seu Espírito seja como uma lanterna, como uma luz, nos mostrando os detalhes para que possamos sair enriquecidos dessa leitura. Que, Senhor, nós, na prática, a leitura desse livro não só nos desperte curiosidade ou nos levante hipóteses ou conjecturações, mas que a leitura desse livro nos faça ser melhores cristãos, que te honrem mais, que te glorifiquem mais, que a nossa vida seja moldada e transformada segundo a tua vontade, à medida que vamos nos aprofundando nas suas revelações. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a primeira coisa que temos que falar a respeito do livro de Apocalipse é que ele não tem uma literatura só. Ele é um livro que foi escrito para ser epistolar, ou seja, cartas espalhadas para a igreja. Ele começa com a apresentação de quem receberia e termina com bênção. Então isso também mostra que ele poderia ser uma carta a ser lida nos cultos. Então nós vamos ver aqui uma linguagem apocalíptica. Isso já era comum dentro da literatura judaica. Nós temos Ezequiel, temos parte de Zacarias. Livros quando Daniel, na segunda parte do livro, traz essa literatura apocalíptica também, nós percebemos que é comum figuras de linguagem, que é normal que vamos ver imagens, vamos ser levados a olhar para algumas imagens que são estranhas ao nosso olhar, mas nós vamos tentar juntos desvendar essas imagens e entender o que o Senhor estava tentando passar para a tua igreja naquela época e também para nós. O autor desse livro é João. Algumas pessoas, bem poucas, pensam que esse João poderia ser um pregador da igreja naquele primeiro século, mas é um grande consenso que está falando aqui do apóstolo João, aquele apóstolo que esteve do lado de Jesus, o apóstolo amado, o discípulo amado, esse mesmo que agora bem velho, está preso ou está cerceado de sua liberdade numa ilha chamada Patmos, e ali num domingo, provavelmente um dia de culto, ele tem uma visita de um anjo e ele começa a ter revelações, das quais ele é instruído a escrevê-las para enviar inicialmente às 7 igrejas da Ásia, mas nós sabemos que não são somente a eles a dedicação desse livro, mas a todos os cristãos de todos os tempos que tiveram acesso a esses ensinamentos. Então ele começa falando sobre isso, quem é que estava escrevendo, vai dizer como foi a experiência, ele vai dizer que ele foi enviado pelo Senhor para escrever esse livro. E quando nós vamos ali a partir do verso 4, ele vai falar para quem é enviado, ele vai dizer que são as 7 igrejas da Ásia, ele vai citar o nome dessas igrejas. E no verso 9 ele fala que ele tem uma visão de Jesus glorificado. Então lembrando que João já tinha visto Jesus glorificado, quando Jesus na verdade ele já tinha visto Jesus ressuscitado, mas ele ainda não tinha tido a visão do Cristo glorificado, ou seja, depois de ter ido ao céu e agora está revestido da glória que sempre ele teve durante todos os séculos, durante toda a eternidade. E ele vai narrar isso dizendo que eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus. Ou seja, ele estava lá por causa do testemunho, era uma prisão já por conta da perseguição. E ele vai dizer que ele achou-se em espírito no dia do Senhor, e o dia do Senhor era sabidamente o domingo, e eu vi por detrás de mim
uma grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí ele vai falar o nome das 7 igrejas, que é Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro. Nós vamos perceber o número 7 sendo bem explorado por João durante todo o livro do Apocalipse. E ele vai dizer: no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, ou luminosas, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante ao bronze polido, como se refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca dele saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol. A sua força, quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita e dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as coisas que são e as que hão de acontecer depois dessas. Aí ele vai falar aqui, antes de eu falar do verso 20, interessante que Jesus se apresenta tão glorioso para João, que o João cai. Aí Jesus põe a mão no ombro direito dele e fala assim: João, sou eu. É isso que ele está dizendo: eu tive morto, lembra? Eu tive morto, mas agora estou vivo. E eu sou seu amigo. Eu estou parafraseando aqui, que ele acalma João, mostrando que aquela visão gloriosa não passava do próprio Cristo, que João já conhecia, porém numa forma gloriosa. Aí no verso 20 ele vai explicar o mistério das 7 estrelas. Ele vai dizer o seguinte: qual é o mistério das 7 estrelas que viste na mão direita e os 7 candeeiros de ouro? E as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar aqui é o seguinte: aqui está dizendo que a carta seria enviada às 7 igrejas, direcionada para 7 anjos. Então, anjo significa mensageiro. Isso aqui é discutido por vários comentaristas sobre o que exatamente João ou que o Senhor Jesus estava falando sobre anjo da igreja. Algumas pessoas chegaram a deduzir que anjos da igreja era como se cada igreja tivesse um anjo responsável por ela, um anjo espiritual mesmo. Mas não é a interpretação mais aceita. A interpretação mais aceita, por como as igrejas tinham lideranças plurais, ou seja, elas não tinham só um líder, eram presbíteros que lideravam essas igrejas. Provavelmente o anjo referia-se ao presbítero principal, ao pastor ali, aquele que trazia a mensagem para aquele povo, aquele que era o responsável por aquela comunidade. Mas ainda muito se discute a respeito de quem eram esses anjos da igreja, referindo-se a mensageiros, simplesmente assim, não anjos como figuras, como se dentro da igreja houvesse uma pessoa que fosse mais especial que as outras ou mais importante que as outras, mas pessoas escolhidas para trazer a mensagem, uma pessoa responsável por ser porta-voz de Deus para aquela comunidade, ou seja, que lia as mensagens vindo das cartas, a pessoa que era responsável por conduzir o ensino. Então provavelmente se referia a esse presbítero principal. E aqui a partir do verso 2, entre o verso 2 e 3 é o que nós vamos ler hoje, ele vai falar sobre o conteúdo da carta para cada igreja. Então lembra que o início do Apocalipse ele tem toda uma ideia epistolar. São cartas para problemas reais e presentes em cada uma das igrejas. Então ele vai confrontar a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha deixado o primeiro amor, mas que ainda tinha coisas boas. Ela odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, eles acabaram trazendo doutrinas que faziam as pessoas viverem em libertinagem, a flertarem com comidas consagradas a ídolos, com a libertinagem sexual. Então, ele vai dizer que os irmãos de Éfeso, eles conseguiam combater tudo isso, ele conseguia rejeitar os falsos apóstolos, mas que eles precisavam voltar à prática do primeiro amor. E aí, em todas as cartas, segue-se um padrão, né? Um confronto, e no final ele traz uma boa notícia, o que vai acontecer com aqueles que vencerem. Então ele vai ter a carta a Esmirna, vai falar sobre a pobreza dela, sobre as tribulações,
sobre como ela enfrentava as dores e os sofrimentos, e como ela estava passando por tribulações, e a carta visava fortalecê-los para os piores dias, dizendo que eles iam continuar passando, que as coisas iam piorar, porém que havia uma coroa aguardando eles. Depois tem uma carta à igreja de Pérgamo, né? A igreja de Pérgamo vai ser uma carta muito confrontadora, né? Eles vai falar que em Pérgamo tinha o trono de Satanás. Provavelmente era uma cidade com culto ao imperador. Eles viviam num tempo onde o principal rival de adoração a Jesus Cristo era o próprio imperador. A adoração ao imperador era algo comum, haviam altares ao imperador. E ele vai dizer aqui que o próprio lugar já era um lugar terrível. E aí ele vai dizer que, tenho todavia contra ti, pois que tens ainda os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas a ídolos e praticarem prostituição. Outros sim também tu tens que, da mesma forma, sustém a doutrina dos nicolaítas. Então, essa igreja estava passando por um problema sério, porque o que Balaão fez? Balaão tentou profetizar contra Israel, a maldição não pegou, porque não dava para amaldiçoar o que Deus abençoa. Então ele aconselha Balaque a enviar prostitutas cultuais para o meio do arraial, dizendo que se os homens pecassem contra Deus, o próprio Deus se encarregaria de matá-los. Então os homens naquele dia foram adorar os outros deuses em troca de poder ter relação sexual com as prostitutas cultuais, e morreram milhares e milhares de homens naquele dia, porque eles foram atrás de cultos pagãos e sexo voltado à idolatria. E ele está dizendo que aqui nessa igreja os homens estavam fazendo a mesma coisa e seguindo as doutrinas também dos nicolaítas, que era também uma doutrina de libertinagem sexual e de flertar com as coisas do mundo, as coisas pagãs daquela época. Então ele vai também terminar dizendo que havia um prêmio aguardando aqueles que vencessem. Vamos ver a carta a Tiatira. Aqui ele vai falar que tinha uma mulher que era chamada, ele vai chamar ela de Jezabel, e ele está dizendo que ela era uma profetisa, e ela está dizendo que também ela seduzia os homens a praticarem prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ele está dizendo que Jesus está dizendo, eu dei tempo para que ela se arrependesse, ela não quis se arrepender, e aí ele ia vir prostrar ela de cama, bem como grande tribulação aos que adulteram, e caso não se arrependa das obras ilícitas. Aí ela vai dizer que mataria os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei cada um segundo as vossas obras. É muito importante para a nossa leitura nós vermos Jesus tratando o problema na igreja aqui dessa maneira, porque nós vivemos plenamente em tempo da graça, e isso significa o quê? Que nós podemos fazer coisas para Deus que nós não podíamos fazer, porque nós somos corrompidos, mas a graça do Senhor que nos perdoa também nos capacita para viver em santidade. Então existe algo que é chamado de graça barata, que é aquela graça que diz, não, nós estamos no tempo da graça, agora você pode fazer tudo o que você quiser, inclusive pecar, que está tudo bem. Isso não é a doutrina bíblica da graça. A doutrina bíblica da graça é que, por que haverá mais juízo para nós no tempo da graça do que no tempo da lei? Porque no tempo da lei os homens eram incapazes de obedecer a Deus porque eles estavam entregues à sua própria natureza. Mas no tempo da graça nós nascemos de novo. Fomos revestidos de poder para obedecer ao Senhor. Então, se temos poder para fazer o certo e ainda desejamos fazer o errado, ainda desejamos fazer aquilo que desagrada ao Senhor, ainda haverá juízo no Novo Testamento, ainda há juízo, ainda há um Deus que trata as coisas com seriedade. Essa Jezabel foi tratada com severidade pelo próprio Cristo. Isso nos traz temor para o dia de hoje. Então é importante ler os textos tentando entender não só a literatura apocalíptica, mas como Deus estava tratando a igreja. E a igreja nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós vivemos debaixo dessas mesmas verdades. Então nós vamos para a carta à igreja de Sardes, vamos ver a carta à igreja de Filadélfia, e nós vamos ver terminarmos o capítulo com a carta à igreja de Laodiceia. Cada uma dessas cartas, elas contêm simbolismos muito peculiares que nós poderíamos nos aprofundar em cada um deles e sermos enriquecidos. Como a leitura das cartas, elas ainda não entraram em literatura apocalíptica, com muitos termos complicados, são termos mais regionais e locais e culturais da época, para eles entenderem o que Jesus estava falando. Quero te encorajar a ler cada uma dessas cartas, entendendo qual era o confronto a cada uma delas, para que o Senhor te enriqueça
E nós nos preparamos para os próximos capítulos que vão nos dar a chave da interpretação de todo o livro de Apocalipse. Eu espero que o Senhor tenha te abençoado nessa leitura, que você saiba que o Senhor está atento a cada passo que damos. Ele não está aqui somente para nos condenar. Na verdade, essa condenação é para aqueles que já receberam chance. A própria mulher que é chamada de Jezabel aqui recebeu chances para se arrepender. Que nós possamos nos arrepender de nossos pecados e crermos que a graça do Senhor que nos perdoou também nos capacita para viver em santidade e em obediência. E que essa obediência seja vivida na certeza de que ela não é fruto do seu próprio esforço, mas da graça benevolente do Senhor. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.